E aí a Yara me contou uma história do cemitério de Pirus. Uma tia dela, a família estava toda exilada, então a Zilda tinha uma irmã que chamava Irene, que o marido dela tinha um convênio com esse cemitério, tinha comprado uma sepultura nesse cemitério de Dom Bosco, em Perus, e ela foi lá enterrar o marido e pediu para olhar os livros do cemitério que ela não conhecia. E aí ela encontrou o nome do Yuri, no dia da morte dele, no livro de indigentes. Tinha uma clínica, um hospital lá em São Paulo, da EBM, que atendia? Tinha uma clínica, né, que ficava sempre de sobreaviso, que eu acho que foi que usavam para atendimento, que o médico era o Davi, né? O Davi, não sei que sobrenome ele tinha, que era um... E tinha uma pessoa que fez, tô tentando lembrar o nome dela, uma enfermeira que fez alguém perdeu uma mão. Foi a Lídia Gerlenda. A Lídia mora em Registro hoje em dia, ela é médica. Ela foi para Cuba também e se formou em Cuba. Vamos seguir então, você estava falando da... Ai, onde eu estava? Você estava falando do Alex, no cemitério de Então, o Alex de Paula Xavier Pereira, que usava o nome falso de João Maria de Freitas, e Gelson Reicher, que usava o nome falso de Emiliano Cessa, foram assassinados num confronto com os órgãos de segurança. E aí caiu uma ficha que a gente não tinha, porque a ditadura informou na sua nota oficial o nome verdadeiro, mas enterrou com o nome falso. E nós nunca tínhamos buscado desaparecido em cemitério, a gente achava que desaparecido era desaparecido, né? Que não, enfim, nunca pensamos nisso. E aí a Yara e eu pegamos um avião e fomos para São Paulo. E de São Paulo, do aeroporto, nós fomos direto para o cemitério de Pirus. Era administrador na época o Antônio Pires Eustáquio, ele está por lá ainda, por Pirus, ele mora ali, assim. E ele nos mostrou os livros do cemitério. E aí nós começamos a buscar nas datas próximas às datas de desaparecimento dos nossos amigos. Então, a gente descobriu diversos companheiros que estavam enterrados ali. Inicialmente a gente não sabia o nome falso, depois a gente descobriu. E eu lembrava do Luiz Eurico, esse tal de nome que eu me correspondia dele, eu lembrava Nelson B. E aí eu vi naquele livro Nelson Bueno. Eu tive certeza que era ele, porque eu me lembrei, é Bueno, era no dia 2 de setembro de 72. Em alguns documentos está 2, em outros documentos está 3, não me lembro como é que estava no cemitério. Mas é no livro de indigentes e aí eu achei, foi assim, essa foi a minha primeira impressão. Aí nós fomos lá. Você estava indo para Montevidéu? Eu estava indo para Montevidéu achar ele vivo, mas eu quando vi aquilo ali eu tinha certeza que era ele, porque eu falava que era o nome dele, me lembrei que era Nelson Bueno, e era muita coincidência na data do desaparecimento dele ter um Nelson Bueno enterrado como indigente naquele cemitério aonde nós encontramos diversos outros militantes que tinham sido assassinados ali. Então, ali estava o Antônio Carlos Bicalho-Lana, com o nome verdadeiro dele, estava a Sônia com nome falso, estava o Luiz José da Cunha com seu nome verdadeiro, o dirigente da LN que morreu no dia 13 de julho de 73. De cara, quem mais nós achamos? Alguns que já tinham sido retirados, o Gelson Reicher, por exemplo, tinha sido retirado no mesmo dia, não tinha nem chegado a ser enterrado, ou na mesma semana. Depois a gente descobriu que o Gelson Reicher foi morto junto com o Alex. Depois a gente foi descobrindo o que aconteceu, mas na hora eu tinha certeza que era ele. E você não sabia que ele tinha esse nome Eu lembrava que o nome dele que já era Nelson B. Eu não me lembrava o sobrenome. Quando eu vi Nelson Bueno, eu me lembrei, era esse o nome que eu escrevia, assim, me deu uma luz de que era aquele nome. E aí nós fomos procurar o Luiz Eduardo Greenhalgh, e não me lembro se nós fomos direto
nele, isso eu não lembro bem, mas acho que sim. O Sérgio Xavier Ferreira e o Ivan Seixas estavam juntos, nós fomos de avião e eles foram de ônibus para São Paulo, assim, morrendo de medo do que a gente fosse fazer, aprontar. E aí eu acho que nós 4 procuramos o Luiz Eduardo, que era o responsável pelo Comitê de São Paulo, e aí nós resolvemos montar um grupo de busca, assim, de pesquisa. Então, eu fui ao cemitério como mulher do Nelson. Primeiro nós tentamos achar o inquérito, etc. Não achamos nada. Não aparecia o inquérito, não aparecia o processo, nada. Aparecia o atestado de óbito no nome do Nelson Bueno, que era assinado pelo Otávio D'Andrea, que assinava outros laudos, mas eu já nesse momento não me lembro de quem, mas ele era irmão daquele Renato D'Andrea, que era um delegado do DOPS, se não me engano. Então era uma pessoa suspeita e era a causa morte, hemorragia traumática, se não me engano. Também pode estar errada a causa-morte, porque uma delas eles usavam sempre as mesmas. Uma era hemorragia cerebral traumática, a outra era... Eu acho que essa era a do Luiz Eurico. E aí eu fui com o Ricardo Carvalho, que era repórter da Isto É, e com Hélio Campos Melo, que era fotógrafo da Isto É. Nós fomos na pensão, porque no cemitério tinha o endereço de uma pensão. E eu me apresentei como mulher do Nelson Bueno, que tinha sumido de casa. Um era meu irmão, outro era irmão do Luiz Eurico, não me lembro qual dos dois era irmão de quem. E nós mostramos uma foto dele dizendo que ele tinha desaparecido, que a gente nunca mais tinha visto, e as pessoas reconheceram, não é ele, é o Nelson Bueno. Enfim, foi uma coisa bem dramática, assim. E aí foi uma coisa muito forte para mim, né? Porque no fundo, eu tinha esperança. Sempre tive a esperança que ele pudesse estar desmemoriado em algum lugar, que isso é uma característica. As pessoas dizem, militante tinha que saber. Uma coisa é tu ser militante, tu saber, outra coisa é essa coisa no coração, assim, que é diferente. Então, foi um choque para mim. Ainda mais que eu estava indo buscar ele vivo em Montevidéu, né? Então, aquela coisa do momento foi muito forte. Mas eu me comportei direito ali no cemitério, na pensão, consegui não ficar muito histérica, enfim. E aí nós fomos tentar achar, pelos nomes falsos que a gente tinha ali no grupo, nós mantivemos essa informação restrita, um grupo de familiares ali, e fomos tentar achar outros no cemitério. Nós achamos na época o Denis Casimiro, que estava com os dados pessoais dele alterados, que estava na Vala de Perus, umas que eram dos desaparecidos políticos. Na época a gente tinha uma separação diferenciada, né, do que era desaparecido político. Eram todos aqueles que a gente tinha a confirmação por parte das organizações clandestinas e dos familiares que aquela pessoa tinha desaparecido. A gente fazia essa confrontação nos nossos dossiês. Então, nós tentamos achar outros, mas não conseguimos localizar. Localizamos, não me lembro na época que a gente fez a nota, que foi no dia da votação da anistia, 22 de agosto de 79, nós fizemos uma nota pública. Eu não lembro quais outros a gente sabia. Eu lembro da Sônia, do Denis. Tem que ver na nota quais outros que a gente tinha achado ali.